Mas existe uma preocupação também. A situação das pistas de pouso, elas estão prontas todas as vezes para pousos e decolagens? Existem alguns critérios que precisam ser obedecidos? Existem estudos para que uma pista seja autorizada a funcionar? E aquela estava autorizada? Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o comandante Ricardo Dantas. Ele é, além de piloto, ele é também um especialista na análise de aeródromos e faz esse trabalho aqui no Piauí. Ricardo, obrigado por atender aqui o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo aqui à TV Cidade Verde. Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, Ricardo, existem estudos criteriosos antes de se dizer essa pista pode ser utilizada. Vocês analisam, por exemplo, presença de fios, árvores, morros, tudo isso é levado em conta? Todos esses itens que a gente chama de obstáculos, a gente precisa identificar no que a gente chama de plano básico de zona de proteção de aeródromo. Tá? Então, a gente vai submeter esse projeto de um registro de aeródromo ao DCEA, primeiramente ao DCEA, o DCEA aprovando, aí você dá a entrada desse processo no ANAC, e aí a ANAC finalmente faz o registro. Isso é um processo que demora, no mínimo, aí 6 meses, em média, 8 meses. Ou seja, se alguém quiser construir uma pista, ela vai ter que esperar esse tempo. Sim. Até que seja dito pelos especialistas, olha, essa aqui pode ser utilizada. Não é bem assim. O primeiro, quando você... Aí tem um processo inicial, antes desse até que eu falei, que chama um pedido de autorização prévia. Antes de você, o empresário, sei lá, o produtor rural, quer fazer uma pista lá na fazenda dele, ele precisa pedir uma autorização prévia à ANAC. ANAC, isso demora cerca de 30 dias, a ANAC dá a autorização e aí sim você vai fazer o projeto. Uma vez a ANAC dada a autorização, se você quiser iniciar o processo de construção da pista, você já pode fazer. Mas ela só pode operar no final, quando o DCEA der a aprovação e no final a ANAC disser ok, está registrada a pista, pode fazer plano de voo. Faz, mas ninguém pode pousar nem decolar. Exatamente. Então, é aconselhável que você espere pelo menos esse prazo do DCEA, que demora... O DCEA demora em média... Ele demorava menos antes, estava demorando 2 meses. Hoje está demorando 4 meses para fazer essa análise, né? Então, você tem 1 mês aí para a aprovação da autorização prévia, depois você tem aí uns 4 meses para o DCEA e depois mais uns 2 meses para a ANAC. Então, minha sugestão, se for possível, você aguarda o DCEA dar essa aprovação, que aí você tem 2 meses para construir uma pista, também não demora tanto assim para você fazer. Agora, tem aqui uma espécie de gráfico que mostra um pouco de como é que é feita a análise, não só da pista, mas de uma área grande em torno da pista, para que seja feita essa segurança. Isso aqui é uma espécie de quê? De pré-projeto? Isso aqui é a representação em 3D do que a gente chama de plano básico de zona de proteção de aeródromo, tá? Aqui ao centro você tem a pista, esse pedacinho aqui é só a pista. O resto aqui é rampa de aproximação, aproximação e pouso, tá? Então você tem todo o aeródromo, você tem 2 pistas. Uma, eu posso tanto vir por um lado, como posso vir ou decolar pelo outro, tá? No aeroporto de Teresina, por exemplo, você tem a cabeceira 02, que é uma pista, e você tem a cabeceira 20. Então, uma você vem de norte para sul e outra de sul para norte. Tá. Aí, depende do vento. Para cada uma delas, uma inclinação. Uma inclinação, é isso que se chama? É o que a gente chama de rampa. Você repara que aqui ela está 0 no chão, né? Certo. Então ela vai subindo aqui. E esse talvez tenha sido um dos problemas que foi enfrentado lá. Tá, é a altura que o avião tem que chegar numa pista. Exatamente. Vocês fazem o estudo de tudo isso? Você projeta isso por quê? Porque a preocupação, no caso da gente, é saber se a gente tem obstáculo na frente dessas rampas de aproximação e também no entorno, porque muitas das vezes a pessoa vem para uma rampa para pousar e não consegue pousar, precisa arremeter, e ele vai arremeter, vai curvar para um lado ou para o outro. E aí também obstáculos nas laterais também são importantes que, de preferência, não hajam. Entendi. São obrigatórios não pode ter nada? Não é bem assim. Você até pode ter algum obstáculo, mas de preferência que não os tenha. Tipo assim, um prédio. Aí ele pode ter prédio, mas aí vocês têm que definir o tamanho da rampa, como é que é feita essa Isso, por exemplo, nas rampas de aproximação e decolagem, por exemplo, nada pode ter obstáculo aqui. Isso aqui, o DCEA não vai aprovar um aeródromo que tenha algum obstáculo nessas 2, vamos chamar assim, nessas 2 zonas aí. Mas nas laterais, aí já vai depender, vai ser muito subjetivo. O cara lá vai analisar, o analista lá que vai analisar o projeto que a gente submete, e ele vai ver, olha, isso aqui dá para passar, não dá para passar. Tá? Então isso você resolve até na posição da construção da pista, né? Sim, exatamente. Então, exatamente. Então, por exemplo, na pista que a gente tem uma pista aqui no município de Altos, então lá a gente tinha 3 torres. E eu não podia. A gente comprou o terreno, as torres já existiam.
Tá? Então, eu tive que posicionar a pista de uma forma que eu desviasse o rumo para que na decolagem ou no pouso eu não tivesse as torres na minha frente, interrompendo o nosso circuito. Muito bem. Aí, e aí é uma espécie de estudo que se faz em cada aeródromo ou em cada pista de pouso. Sim. E aí tem uma foto, né, na verdade uma foto de satélite, que ajuda a mostrar um pouco desse desenho de como vocês observam os obstáculos presentes. Aqui, essa imagem é a mesma imagem anterior, só que em 2D. Então, você tem aqui o terreno, aqui uma estrada, uma PI, BR, alguma coisa. Aqui a pista, aqui a rampa de aproximação ou de decolagem. Aqui a mesma coisa, dependendo do lado do vento. Aqui você tem uma que a gente chama de zona de transição, que é essa lilazinha daqui, que ela faz uma espécie de cone, onde nessa região aqui ela começa do zero e vem até 45 metros de altitude. E depois toda essa área aqui é 45 e aqui vai subindo o cone. Tá. Então, assim, se eu vai fazer aqui o pouso, se eu tiver algum problema, eu posso fazer o que eles chamam de arremetida. Isso. E posso virar para um lado ou para o outro, dependendo de quê? Bom, existem cartas de voo para cada pista, por exemplo? Exatamente. Toda pista precisa ter um plano desse. Tá? Certo. Então, aí dependendo, por exemplo, lá em Guarulhos, você lembra daquele acidente dos Mamonas Assassinas? Que tinha a Serra da Cantareira. Que tinha a serra e eles teriam que ter curvado para um lado e curvaram para o outro. Era para virar do outro lado que não estava a serra. Então o procedimento naquele aeródromo era eles terem curvado, se não me engano, para a esquerda, eles curvaram para a direita, não me lembro, enfim. Mas o certo é que aí sim, um voo noturno e a pessoa acabou se chocando com a serra. Existe, no próxima imagem, alguns pontos que foram apontados por vocês no estudo, né? Exatamente. Nessa mesma imagem, se você passar a próxima, a gente vai ver aqui que a gente colocou essa mesma imagem, só que com a identificação das torres. A próxima, vamos lá? Já estamos aí. Pronto. Então aqui, ó, nesse plano básico de zona de proteção, você tem a torre 1, torre 2, torre 3. Você vê que ele está fora da rampa de aproximação ou de decolagem. Então, se eu estiver vindo para pousar por aqui, as torres vão estar à minha esquerda, não tem problema. Se eu estiver decolando, elas vão estar à minha direita, não é problema nenhum. É lógico. E para que serve o plano? Para informar o piloto que ele tem vamos dizer assim, esse risco na operação. Mas é um risco medido. Por exemplo, naquela pista onde aconteceria, ali no entorno, né, aconteceu o acidente com o Marília Mendonça, havia esse plano? Sim, com certeza. E o plano identificava um morro, eu não me lembro se estava à direita ou à esquerda, e uma antena, mas não uma torre, vamos chamar assim. Ele inclusive, tem duas identificações para o mesmo obstáculo. Se você reparar, eu não mandei a imagem, mas ele tem duas identificações diferentes para o mesmo obstáculo. Numa ele chama de torre, na outra ele chama de antena. É o mesmo. Com a mesma altitude, inclusive, igualzinho. Esse aqui são torres de energia também. Essas aqui não, são torres de celulares. Torres de celulares. Também precisam estar... Telefonia. Então, assim, se tiver qualquer obstáculo, vocês vão apontar dessa maneira aí. Qualquer obstáculo que tenha dentro dessa área, que aqui, por exemplo, da cabeceira, até esse ponto aqui, que é o limite, são 3.600 metros, tá? Então, do ponto final da pista até o ponto mais extremo, 3.600 metros. O que tiver fora, por isso que a companhia CEMIG disse que ela não precisava ter identificado a linha de transmissão. Porque as linhas estavam após. Ele topou a 4.700 metros da cabeceira da pista. Então, estava muito antes. Ele estava na linha de aproximação da pista, mas muito distante. É como se ele tivesse antecipado o processo de descida e isso levou... Ele estava até na rampa, mais ou menos na rampa, enquadrado na rampa de decolagem, mas muito antes. Só que muito antes havia uma montanha. Eu acho até que talvez se ele tivesse um voo não visual, talvez ele não tivesse acontecido o acidente. Porque como você vem num voo visual, porque é o seguinte, quando eu estou num voo visual, eu estou vendo a montanha. Ela está na minha frente aqui. Então eu estou vendo a montanha e estou vendo a pista lá. Eu sei que a pista está na sequência, então eu vou aqui, eu vou passar aqui próximo a ela. Estou tranquilo. Eu não estou vendo as linhas de transmissão. A linha de transmissão você não enxerga. Quando você vai ver, já é tarde demais, já está em cima dela. Então você pode ver as torres. Se você visualizar as torres, aí sim você imagina... Você deduz que ali tem uma linha. E aí é o problema. Então, se ele não tivesse visual, ele, por obrigação, ele teria que vir mais alto, bem mais alto. E aí ele não... Talvez... Ou seja, ele confiou muito na capacidade de enxergar... Isso. Eu acredito que talvez tenha sido isso. Tenha sido traído pela visibilidade que ele estava tendo do morro. Não reparou
nas antenas. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Essa aeronave que nós mostramos, essa King Air, ela voa à noite, voaria à noite. Sim. Voaria tranquilamente à noite. É homologado IFR. Muito bem, eles estavam voando naquela oportunidade à tarde, portanto tinham visibilidade. Né? Tranquilo. Total. Bom, nós temos uma outra imagem, também foi enviada por você. Essa mostra... Pronto. Essa aqui, ó, a gente tem aqui na ponta o início da cabeceira da pista, tá? Certo. Essa é o caso da Marília Mendonça. Isso, exatamente. Tá. Aqui é o terreno lá. A pista pequenininha aqui, daqui até o local do impacto, vamos chamar assim, tem 4.700, 4.600 e poucos metros. E onde ele realmente, no final, colidiu com as pedras aqui. A torre que está identificada está aqui, porque essa está dentro do plano de zona de proteção de aeródromo. Tá, então ele bateu numa torre aqui que não está identificada. E foi adiante e caiu depois. Mas ela não era obrigada de estar identificada. Não precisava. Porque ela estava fora do raio de do segurança. Plano de zona de proteção de Ele aeródromo. era que tinha que estar mais alto. Sim. Bom, os motivos por que ele estava mais alto nós não saberemos ainda, só depois das investigações. Tem um outro detalhe. Nesse plano de zona de proteção de aeródromo também é indicado, está lá no coisa, que o circuito deveria ser feito pelo setor Whisky, né? Pelo setor oeste. Então, e se você olhar de onde vem Goiânia está para o lado de cá. Então, o normal teria sido ele vir nesse sentido, ingressar aqui, e a região é mais baixa, esse morro realmente é extremamente alto, e aí ele ingressava. Então, não se sabe por que ele abriu mais do que deveria. O fato dele não ter tido, ou não conhecer essa pista, é um fator que pode? Sim, com certeza. Mas também não é determinante, não é determinante. Mas, sim, se ele tivesse já pousado, aí ele já teria tido alguma experiência, talvez algum colega tivesse falado. Um colega, às vezes, uma vez, não sei nem se foi você no telefone, me perguntou, se tivesse um controle, um aeródromo... Uma torre de controle. Um aeródromo que não é controlado, como é o caso desse, aeródromos pequenos, com pouco movimento, não justifica você ter uma torre. Mas se tivesse, sim, a torre poderia... Ele sempre informa, ó, eu estou a tantas milhas afastado e estou na rampa estou na aproximação, aproado com a pista. E aí a torre ia perceber a altitude que ele estava e ia dizer, olha, você está... Sobe mais E tal. Outra solução seria colocar um instrumento que chama PAPI na cabeceira da pista, onde ele, com 4 luzes, ele joga vamos dizer assim, se você estiver na rampa correta, de aproximação correta, na altura certa, aí ele vai te colocar 2 luzes brancas, 2 vermelhas. Se todas as luzes estão vermelhas, você está baixo demais. Se todas as luzes estão brancas, você está alto demais. Porque um pouso correto, você tem que estar na rampa, você tem que estar no nível correto. Se você estiver baixo demais, você corre o risco de topar num obstáculo, e se estiver alto demais também, você pode correr toda a pista e não dá tempo de parar. Ou seja, pousa, mas você vai varar a pista. Vara a pista, vai embora. É bom. PAPI que chama esse sistema? PAPI. Mais barato do que uma torre de controle, obviamente. Sim, bem mais. E ele funciona só energia, só 4 lâmpadas. Bom, de fato foi eu que perguntei hoje para você por telefone se precisava ter torre, né? Mas então, por exemplo, a torre de Teresina não controla os aeroportos que estão aqui por perto? Ela tem uma área de abrangência onde ela precisa fazer esse controle, mas é mais preocupada com a operação do aeroporto de Teresina. Então, por exemplo, a gente tem aqui em Teresina, nessa região, algo em torno de uns 5 aeródromos. Domingos Rego, Clube do Ultraleve, Aeroparque, enfim. Todos esses aeródromos, quando vão decolar, eles precisam chamar a torre e comunicar. Olha, a aeronave XYZ está decolando agora e tal. Fazer um plano de voo e tudo mais. E aí a torre está ciente e ela avisa qualquer aeronave que estiver na região. Mas é mais para dar um alerta para vem um Boeing, sei lá, vindo de Fortaleza. Então ele vai dizer, ó, tem uma aeronave voando o setor Eco, o setor Whisky, setor esse, setor aquele, está no nível tal, então é mais para isso. Não é um problema ter tantos morros em volta. Uma pista pode funcionar com esses morros assim. É um problema. É um problema? É. Mas não para proibi-la de funcionar? Não por isso. Não por isso. Tanto é que ela está legalizada, tá ok. Só muda a forma de pilotagem? Sim. Por exemplo, aquela pista, provavelmente não é para ser usada pelo setor Eco, pelo setor leste. Ela só pode ser usada pelo setor oeste. Está lá dito lá na carta. Tá? Então, isso é um problema? Porque se o piloto vai para aquela pista e não toma o cuidado de olhar a carta, de olhar a região, de entender qual o procedimento que ele deve fazer, sim, isso pode virar um problema para ele. Esse excesso de torres aí é um problema? Ou só é um problema se estiver dentro das áreas de segurança? Dentro do plano básico, sim. Fora, não. Não é para ser. A CEMIG pode construir novas torres aí nessa região dentro
dentro do plano, pronto. A palavra plano básico de zona de proteção de aeródromo, gente, é para proteger o aeródromo. É um plano básico de proteção. Então, quando você protegeu aquele aeródromo, você criou aquele plano e foi aprovado, o aeródromo está protegido. Dali em diante, eu quero botar uma antena aqui de 200 metros de altura. Não pode. Faz, põe sua antena fora do plano básico. Dê seu jeito. Agora, de repente, você precisa passar uma eletrificação, é um aeródromo privado e a rede elétrica precisa, porque aí ela tem... O interesse público é maior. Então, aí sim o aeródromo tem que resolver o problema dele. Pode ser que ele tenha que mudar o plano básico, fazer um circuito por outro lado, não, vamos dar o jeito. Entendeu? Mas não necessariamente para impedir a operação do aeródromo. Olha, eu quero agradecer, Ricardo. Muito obrigado pela participação. Comandante Ricardo Dantas, é especialista em segurança de aeródromos, na análise desses projetos que nós vimos aqui. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí. Obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais sobre os cuidados em torno da aviação. Um prazer estar aqui com vocês.